Bom dia, Sr. José Augusto, como está? Estamos aqui no Barreiro, a sua cidade, onde sempre viveu. Foi aqui que tudo começou. E é aqui que acaba. Rodo a saia sempre bem que me apetece. Viro o disco se o antigo me aborrece. Bato com o tamanco o meu ranco e mexe. Diz que o fado não se dança até parece. Sr. José Augusto, o que é que tem esta terra de tão especial? Bento, Chalana, Carlos Manuel, José Augusto, entre outros? Esta terra foi sempre um viveiro de jogadores. Em vários anos, mas nunca perdemos realmente o faro de poder jogar nos campos que na altura o Barreiro não era a cidade que é hoje. Tínhamos muitos campos descampados onde se faziam naquela época, na época dos 10, 12, 14 anos, ir jogar a um sítio que tivesse disponível para podermos jogar. Tínhamos campeonatos precisamente entre a zona do Barreiro e a zona do Lavradio. Havia realmente ali espaços suficientes e fazíamos equipas uns contra os outros, só que as bolas eram bolas feitas de pita e nos davam, e chegávamos lá e pedíamos um pouco de pita para fazermos uma bola, e quando fazíamos essas bolas de pita punhamos um bocadinho de água e aquilo saltava. Claro que algumas pessoas ficaram sem meias, que tinham as meias à janela e a gente passava e roubava, era aí que fazíamos as bolas. E quando não roubávamos fora, estavam estendidas, as nossas mães, então leva. E fazíamos bolas, era uma maravilha. Sr. José Augusto até começou no basquete. Foi difícil escolher entre o basquete e o futebol? Sim, mas no basquete as bolas não eram essas, eram outras bolas, eram bolas próprias de... Mas também era na rua? Eram, por exemplo, o Barreirense tinha um campo de basquetebol juntamente com o do futebol. Estavam separados, evidentemente, mas os jogos de basquetebol tinham realmente um sabor diferente daqueles que fomos encontrando mais tarde e que fomos jogando, em que começaram a aparecer as bolas de borracha também para o basquetebol, só que os campos na altura eram campos abertos, não é? Foi difícil escolher entre o futebol e o basquete? O meu pai tinha sido jogador de futebol também do Barreirense, tinha sido um bom jogador, só não foi para o Benfica na altura que a linha média do Barreirense era Moreira e Alexandre de Almeida. Moreira foi aquele que jogou no Benfica, mas o meu pai, como trabalhava no caminho de ferro, não quis perder o trabalho e continuou por cá a jogar no Barreirense. Segundo pessoas que o viram jogar, dizem que realmente o meu pai era também um médio de excelente categoria. Era médio? Era médio, jogava a linha média. O Moreira foi para o Benfica e o meu pai ficou no Barreirense. O Moreira não trabalhava, não tinha trabalho. O meu pai trabalhava nos caminhos de ferro, na CPI. Então não quis acompanhar o compadre, porque eram compadres. E ficou no Barreirense a trabalhar apesar de ser do Benfica, CPI. o seu pai? Apesar de ser do Benfica. Essa é a razão pela qual eu, pelos convites que tive, fala-se do Porto, do Benfica. Foi verdade? Fala-se no Porto. O Porto, houve realmente uma pessoa que veio falar comigo. Depois, mais tarde, acabou o falecimento do meu pai, com 39 anos, faleceu. Um homem passivo, um homem que não teria tido muito orgulho se visse tudo o que o filho conseguiu. Isso foi realmente mais tarde no Barreirense. Comecei a jogar nos infantis, passei aos júniores e quando passei aos júniores saltei à primeira categoria imediatamente. Aliás, o Barreirense nessa altura pediu uma autorização para que eu jogasse com 17 anos. Tinha apanhado
a velocidade, o salto, tudo isso a jogar basquetebol. E é realmente, tirei vantagens disso, tirei bastante vantagens disso, porque depois comecei a jogar, marcava golos de cabeça bastante. Eu tinha realmente o poder de salto. Da impulsão. Dou-me luzes, mas não é caminho. Dizem corre, mas não é batalha. Como quem não quer. Tive realmente uma carreira bastante evolutiva. Surgiu o Benfica, foi fácil o Barreirense permitir que um jogador deste nível fosse para o Benfica? Sim, sem dúvida. Aliás, o Barreirense recebeu naquela altura 360 mil escudos. É muito dinheiro na altura. Na altura era muito dinheiro. E o Barreirense, eu ajudei o Barreirense na construção deste ginásio, no qual eu dei a minha comparticipação na altura, não é? Que ainda hoje é um lugar muito importante no Barreiro. Sim, posso dizer que sou um homem exclusivo do desporto desta terra. Depois chega ao Benfica e é fácil chegar a um sítio com tantas estrelas. Era um miúdo do Barreiro, ainda que já conhecesse alguns jogadores da seleção de júniores, onde jogava, mas de repente há lá grandes estrelas e receberam-no sempre bem. Olha, eu recebi convites dos clubes principais de Lisboa. Do Porto também, alguém veio aqui, falou comigo e não resolvi nada porque havia uma crença que nós tínhamos naquelas épocas. Hoje as coisas são totalmente distintas, muito embora custe muito o falecimento, enfim, de um pai, de uma mãe. A vida na altura era uma vida que era difícil. Não quer dizer que hoje seja mais fácil. E o Barreiro foi sempre uma terra especial, não só para o desporto, como para as letras, como para a música. E o Barreiro sempre esteve muito ligado a essa luta com o Estado Novo. E não se esqueceu de referir que era do Barreiro quando conheceu o Salazar. É verdade. E quando fui, já jogava futebol, e depois a seleção de júniores foi ao Salazar, íamos participar num torneio em Itália e na apresentação fulano, cicrano, beltrano, José Augusto, este eu conheço, do Barreiro, já lá tinha ido mais vezes. E mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotas, e alguns poetas, entram bravos, escravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Naquela idade fomos 2 ou 3 vezes, porque jogar num torneio internacional era realmente qualquer coisa de bastante importante, e é verdade, não é? Não ganhámos o torneio, mas fizemos realmente um torneio até à final. Com bandarilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Divertiam-se muito naquela altura, os jogadores, muitas loucuras, se calhar fazia parte, não é? Ainda hoje, quanto mais naquele tempo. Há uma coisa que foi importante, e essa nasceu pelo Benfica, foi realmente o lar do jogador na altura. Os solteiros viviam em Benfica, no lar do jogador. Os casados só se reuniam a nós depois dos jogos se terem concluído. E era só ao fim de semana. Quer dizer, os solteiros estavam lá a semana toda, almoçavam, jantavam, dormiam, íamos para o treino. E isso foi realmente uma forma bastante significativa na evolução que na altura o Benfica teve. Estavam sempre juntos? Sempre, estávamos nós sempre juntos. Os casados só ao fim de semana é que se juntavam a nós para fazermos o fim de semana em conjunto e irmos treinar em conjunto. E eu penso que isso hoje, se fosse aplicado, e não sei se será aplicado em algum lado, mas penso que não, mas de qualquer das formas é importantíssimo
que haja realmente um lar que possa contribuir com a presença constante dos Porque eram como irmãos. jogadores mais novos. Eram não é? como irmãos e depois isso Era uma notava-se família. em campo. Era uma família. Era uma família. Eu tive bastante lucro nessa situação. Fui internacional em todas as categorias, dei o meu contributo a 2 taças da Europa que venci e a 10 taças dos campeonatos nacionais que tivemos. Eu tirei bastante de valor daquilo que era realmente a congregação dos jovens para poderem participar, e tínhamos técnicos que foram bons jogadores e antigos jogadores. Isso aconteceu comigo aqui no Barreiro, quando jogava no Barreirense. O Sr. José Augusto chega em 59 com Bela Gutmann. Com Bela Gutmann. Como é que era esta figura? O Bela Gutmann para mim foi dos melhores treinadores que tive, muito embora de forma diferente de trabalhar. Tivemos também outro treinador que merece realmente ser citado, que era o Riera. Enfim, os treinadores nestas alturas tinham, enfim, formas diferentes de trabalho. Tivemos o Bela Gutmann uma quantidade de anos, depois tivemos o Riera mais uns 4 ou 5 anos. Otto Glória. Depois tivemos o Otto Glória, o Alex Schwartz e toda esta panóplia, aliás, de treinadores deu realmente um grande avanço à forma de estar, quer no trabalho de campo, quer fundamentalmente na unidade que tínhamos em nos juntarmos no lar do Benfica, que era um lar próprio para nós almoçarmos, dormirmos. Com os anos que foram passando, o Benfica hoje é realmente o maior clube português, sem dúvida nenhuma. E isso trouxe realmente a grande qualidade de convivência diária que tínhamos, a obrigatoriedade de nos sentirmos capazes de poder produzir um Benfica mais unido. O Benfica, e quero aqui citar o Sporting. Porque o Sporting também deu grandes jogadores e havia uma rivalidade bastante significativa, mas uma realidade sem desgaste, sem polémicas. Respeitavam-se, ao fim e ao cabo respeitavam-se. O Sporting também era um clube que tinha bastantes jogadores também do Barreiro. Aliás, o Sporting e Benfica eram realmente escolas principais dos jogadores do Barreiro. O Benfica tem tido nos últimos anos muitos treinadores portugueses e agora quando veio Roger Schmidt houve muita questão de se um treinador estrangeiro se adaptava bem a Portugal, mas a sua história diz que sim, não é? Acha que realmente treinadores estrangeiros fazem bem ao Benfica? Penso que sim. Há sempre algo que cada um tem dentro de si e que quer realmente colocar nas equipas. Voltando aqui a Bela Gutmann. Bela Gutmann está diretamente ligado aos 2 momentos mais importantes do clube, mas ainda assim, quando se ouve falar de Bela Gutmann, ouve-se falar de uma maldição. Faz sentido associar-se Bela Gutmann a esta maldição? Existiu mesmo? Não, eu não acredito em maldições, sobretudo naquilo que era o nosso trabalho. Acredito mais na capacidade de poder arranjar um trabalho que possa favorecer as características do próprio jogador, porque hoje continua a haver vitórias e derrotas e empates. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver... Não pesava naquela quinta final que jogou, ganhou 2, perdeu 3, nunca pensou, há uma maldição. Isso não era uma coisa que tivesse na cabeça dos jogadores na altura, ou era? Não. Nós não vivíamos isso, porque essas coisas que apareciam a dizer e tal, escoavam-se. Sabia naquela altura que jogou 2 finais europeias e que ganhou, a dimensão daquele momento em tantos anos, ainda hoje são os 2 grandes momentos do Benfica, tinha noção do impacto que aqueles 2 jogos teriam? Tínhamos a noção desse impacto, porque
houve sempre clubes e equipas que as ganharam. Real Madrid, Barcelona, isso dimensionou o futebol português. O futebol português que viveu e ainda hoje vive, não tanto, porque as coisas são totalmente distintas, mas naquela altura havia, como eu lhe disse, os baldios, onde nós jogávamos do princípio ao fim. E o princípio ao fim era começarmos o futebol logo de manhã, sobretudo para aqueles que não tinham escola e sobretudo também para aqueles que tinham escola e não apareciam. Mas a escola esteve sempre em primeiro lugar. Quer na primária, quer depois ali na Alfredo da Silva, houve sempre jogos. Ainda hoje o campo está ali descoberto para se fazer as festas do Barreiro. Claro. Primeiro Barcelona, depois Real Madrid. Qual das duas finais que ganharam, qual foi a mais difícil? Difíceis. Nenhuma. Difíceis foi o Barcelona. O Barcelona era uma equipa mais difícil do que o Real Madrid. Tremeram-lhe as pernas naquele jogo com o Barcelona? Ou estava confiante? É que o Benfica não era favorito. O Barcelona era favorito, mesmo o Real Madrid. Sim. Foi nervoso ou confiante que ia ganhar? O Benfica jogou sempre para ganhar. E teve sempre treinadores que incutiram a forma de estar e de conduzir. E o Benfica, com os estrangeiros, e hoje ainda continuo a dizer que o Benfica terá que ter sempre treinadores estrangeiros. Eu também sou treinador, também fiz o curso de treinadores e também treinei o Benfica, o Benfica e as seleções. E o Benfica, nesse aspecto, nunca teve problemas. Quando tínhamos um Eusébio, o meu querido Eusébio, cada pontapé que ele dava, aquilo ou era golo ou batia na trave. Era um jogador extraordinário. Quando ele apareceu e começou a treinar e a fazer o treino individual, a gente olhou e disse: há um de nós que vai ao ar. Há um de nós que tem que sair, pá. Ele não deixava dúvidas absolutamente nenhumas. Foi. Era um jogador extraordinário. Para além de colega, e depois ambientou-se com a rapaziada e tal. O melhor jogador português que viu. É verdade. Mas foi uma pena. Foi uma pena. Cada um tem as suas limitações, não é? E ele também tinha algumas. Mas beneficiou bastante, na altura em que ele veio, beneficiou bastante com o lar do jogador, com outra forma de estar. Aliás, tudo aquilo nele era intuitivo. Nasceu para aquilo? Nasceu para aquilo. Morreu cedo demais, coitado. E o regresso, quando ganham e vêm para Portugal, como é que foi a recepção? Foi uma coisa doida. Foi uma coisa doida, vocês nem fazem ideia. Sairmos do aeroporto para chegarmos ao Estádio da Luz, que estava cheio, demorávamos 2 horas. Ia tudo à frente do autocarro do Benfica. Autocarro do Benfica, no antigo, quando andava a 10 a hora. Andava a 10 a hora. Levávamos 2 horas para chegar ao campo. Como é que se sentiu naquele momento em que aquelas pessoas estavam felizes por algo que o Sr. José Augusto tinha sido um dos protagonistas? Aquilo era tanta gente que uma vez um gajo ia ao colo, e eu ia ao colo de um gajo na rua e o gajo a meter-me a mão na algesbeira. E pá, o que é isso? Tens o lenço a cair, dizia ele para mim. Não foi a única vez que foi ao colo, não é? Na Dinamarca, com as crianças, lembra-se disso? Na Dinamarca, se me lembro, todos os dias eu tenho essas fotografias na escada, porque tenho resto de chão e primeiro andar, e tenho, por ali acima, tenho as fotografias todas antigas, não é? Essas da Dinamarca, então, mas na Dinamarca
foi tudo de malta porreira. Fizeram José Augusto, o príncipe da Dinamarca. E tem lá essa fotografia mas o mais interessante é que não eram adultos. Eram crianças? Eram crianças. Da equipa que tinha perdido. É verdade. Foi provavelmente o momento mais marcante da sua carreira. É, sem dúvida. E talvez o mais marcante. Embora depois se tenha repetido por outros países onde andámos. Mas foram tempos formidáveis. E hoje ainda andamos à procura de ganhar um campeonato europeu. São tempos realmente muito diferentes. Há muita comparação entre Eusébio e Cristiano Ronaldo. Isto é uma comparação justa? Dá para comparar jogadores em tempos tão diferentes? Claro que há sempre a diferença, enfim. Mas como o Eusébio, ainda não apareceu nenhum. Nem Ronaldo. Hã? Nem Ronaldo. Sim, o Ronaldo também é um jogador privilegiado, sem dúvida. Estilos diferentes entre o Ronaldo e entre o Eusébio. O Ronaldo é um jogador que também teve já o seu período e fixou realmente a sua maneira de característica. E é um bom jogador, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, totalmente diferente. Tudo diferente, não há dúvida absolutamente nenhuma. O Eusébio era diferente de mim, era diferente do Coluna, era diferente, enfim, aí não havia, nem nunca houve discordâncias. Nem dizer eu sou melhor do que tu, eu jogo aqui, eu meti tantos, eu jogava à extremo-direito e marquei 200 e jogava à extremo-direito porque a minha posição foi sempre avançado centro. Claro. Depois havia o Zé Águas. Pois, mas estava o Zé Águas, estava ali arradicado, não é? Adaptou-se, e bem. Pois. Eu joguei algumas vezes a avançado centro. Quando ele teve lesionado, o avançado centro era eu que jogava. Foi o Bela Gutmann, que tinha realmente uma vivência do futebol, não só do seu país, como do futebol europeu. Pois ele, quando teve que fugir da Hungria, ficou na Europa. E trouxe também alguma coisa. Na observação, quando ele chegou aqui ao Beira, que viu os estranhos, disse, bom, e foi para a extrema-direita. Claro. O que me deu realmente a noção de que era capaz de jogar em qualquer posição, até a guarda-redes. Não se tentou. Queria ser guarda-redes. Eu queria ser guarda-redes. Eu jogava com os basquete, tinham impulsão e tinham uma movimentação. E o Bela Gutmann chegou lá e disse, joga ali na extrema. É verdade. Na extrema, eu fazia 10 segundos, aos 100 metros. Muito rápido. Fazia 10 segundos aos 100 metros. Rápido, cruzava bem, marcava golos. Houve um que quis levar para os campeonatos. De atletismo? De atletismo. Que gente tínhamos aquelas barreiras para saltar. Esses cavaletes tinham pregos metidos a distâncias relativas. Dizia para mim, ouve lá, qualquer dia falhas, mas nunca dei porque eu saltava mais com o cavalete e saltava e com a preocupação de Pois. Jogou em condições muito difíceis, lembro-me, não, vi um jogo com o Barreirense que ganhámos 7-1, 3 golos do José Augusto, mas que choveu e o campo estava cheio de lama. Imagina como é que teria sido a sua carreira com as condições que há hoje, com treinos, chuteiras novas sempre, bolas muito mais leves, outro relevado, treinos individuais, nutricionista, psicólogo. Pensa onde é que teria chegado com as condições de hoje? Hoje as coisas são mais complicativas do que naquele tempo. Calhar já é demais. Bastante demais. As modificações nascem connosco. E se tivermos alguém que possa realmente analisar e dizer não, este vai fazer isto, com repetições. As coisas, eu não vou dizer que as coisas são diferentes,
que a grande parte delas são idênticas daquele tempo. A diferença das maneiras está dentro de nós. Claro. E isto é muito difícil de poder especificar. Só podemos justificar com treino, com repetição, com treino, com repetição. Na altura bastava uma bola, José Augusto e Torres a cabecear e treinava-se. Treinava-se à vontade. E o Bela Gutmann foi um homem já tinha a idade, um homem que teve que andar a fugir da guerra para não levar um tiro. Teve uma vida muito difícil. Teve uma vida difícil, o Bela Gutmann teve uma vida difícil, mas foi sempre um homem que das suas dificuldades marcou uma posição, não sei se foi realmente da vida dele andar a fugir também. Jogar sem medo vem daí de ter sobrevivido, não é? Da sobrevivência. E o que é certo é que ele soube cativar. A forma de trabalho dele, a forma da sua exigência só melhorou. Jogou contra Pelé e teve que o marcar. Como é que se marca o Pelé? O Pelé marca só meio homem. E bem perto. Onde vais tu, vou eu. E isso fazia-o a partir do meio campo. Caía-lhe em cima e eu dizia, chapa, me deixa jogar, rapaz. E vai a tua vida. Era o gajo correr. E criámos ali uma certa amizade quando jogávamos com... Eu dizia, Pelé, hoje joga à vontade que não há problema. E ele ficava mais descansado. Eu não dizia Pelé, dizia Edson. Edson, joga à tua vontade, não há problemas assim comigo. Homem, me deixa jogar, homem, me deixa jogar. Joga. Eu dizia, pode jogar à vontade comigo. Outro dos seus ídolos era Di Stéfano, que o Sr. José Augusto imitava, não era? Queria jogar a avançado centro no estilo de Di Stéfano. E foi. Ele chegou a vê-lo a jogar avançado centro e a imitá-lo e ficou muito impressionado. Pois, eu fiz isso. Eu juntei-me algumas vezes, à segunda-feira, não tínhamos treino, na terça. E eu ia para Madrid e ia ter com ele. O Di Stéfano. Era um homem formidável também. Tem bons amigos, sabe? Eusébio, Pelé, Di Stéfano. É verdade. Sempre foi um jogador muito elegante. Toda a gente dizia, José Augusto, sempre com o cabelinho, sempre importava-se muito. E se calhar foi por isso que quis acabar em grande e não prolongar demasiado a sua carreira. E foi para treinador, recusou ser jogador-treinador. Consegui ser jogador. Foi já na parte final. Antigamente tínhamos que ir ao curso de futebolistas, de treinadores de futebol. E eu, num das paragens do campeonato, no verão, sobretudo no verão, então tirei o curso de treinadores. E eu tive um convite de Itália, mas acabei por não ir, porque antigamente o jogador pertencia ao clube. Não havia os contratos. Mais tarde é que aparecem os contratos, a obrigatoriedade de cada jogador ter um contrato de trabalho. Aqui em Portugal nem todos podiam fazer isso. Mais tarde é que as coisas se generalizou e se cimentou até os dias de hoje. Hoje todos têm o direito a ter um contrato de futebol. Sobretudo aqueles que jogam, claro. Evidentemente. Dedicou toda a sua carreira, sem ser o Barreirense, ao Benfica. É algo que não se vê hoje. Acha que é impossível hoje um jogador fazer toda a carreira num clube? Acha que, por exemplo, José Augusto, nos dias de hoje, não teria feito a carreira toda no Benfica? É diferente. Eu ainda tive uns convites para a Espanha, não tinha muita vontade de ir. Fizeram-me um convite, mas não tinha muita... Não tinha. A gente acaba por depois a vida modificar-se, ao casamento, ao acompanhamento da mulher, dos filhos, mais tarde vão aparecendo, as situações vão-se mudando. Claro. Vão-se mudando. Senhor José Augusto, teve... O senhor está no céu. Eu não consigo, tem que ser Senhor José Augusto, eu não consigo de outra forma. No máximo Senhor José ou Senhor Augusto, agora o senhor tem que lá estar. Que era como o Eusébio o tratava, não era? Era, Eusébio.
como é que foi a história com Coluna? Autoglória na altura sai e não consegue afastar o Coluna, que já estava numa altura que já estava em decréscimo, e teve que ser o José Augusto. Esse problema tocou-me a mim. Passei de jogador a treinador. Entendi que já não tinha as mesmas condições. Eu fazia 10 segundos aos 100 metros. Na altura, quando fui repetir, já não eram 10. Eram 16. Claro que não vou deixar de saber jogar. Tinha a experiência, que também é importante. Tinha a experiência, é realmente uma tecla importantíssima que nós temos, mas com o tempo Percebeu? eu já não me sentia bem comigo aos 32 anos, porque tinha dentro de mim a imaginação daquilo que fui. Sem dizer a este ou àquele ou ao outro, não. Eu próprio me castiguei a mim. Disse, não, acabou. E eu fui substituir o Autoglória. Porque eu já tinha o curso de treinador já tirado há 5 anos atrás. O Autoglória sai na altura em que o Benfica já não tinha hipóteses de conseguir o primeiro lugar. Hipótese teve comigo na Taça de Portugal. Que ganhou. E ganhámos. Taça de Portugal. Bom, e a partir daí nunca mais deixei de ser treinador. Agora é que abandonei. Mas o Sr. Coluna não percebeu esse decréscimo de rendimento? Como é que foi falar com ele? Quem? O Sr. Mário Coluna? O Mário Coluna. Pois, o problema do Mário Coluna. Eu disse, Mário, isto palavras textuais. Nós já temos a idade que temos. Já fizemos o que fizemos. Já ganhamos o que ganhamos. Eu venho-te convidar para tu vires trabalhar comigo. E o Coluna não quis. Disse, não, eu quero continuar a jogar. Isso, está bem, tu queres continuar a jogar, jogas quando eu te quero. Ou quando o clube com que nós vamos defrontar, eu encontro carências que podem ser idênticas às tuas. Ou tu queres ir fazer os 100 metros comigo, agora, baliza a baliza, e ver quem chega primeiro, e a que distância é que ficas de mim. E eu já tinha deixado de jogar. E o gajo não quis, ficou magoado comigo. Claro que mais tarde as coisas desvaneceram, não é? E eu levava-o e punha-o a jogar quando nós já estávamos com o resultado e com a forma de jogar. Mas ficaram sempre amigos? Hã? Ficaram sempre amigos? Sim. Isso foi uma das coisas que a amizade teve sempre connosco. Porque eu tive uma altura em que falei com ele e com a mulher. E ele acabou por perceber? Acabou. Sr. José Augusto. Gostou-me a mim, tanto como a ele. Acredito. Estamos a chegar ao fim da entrevista. Eu queria só lhe perguntar se sente que sempre teve o reconhecimento que merecia, porque tanto no Benfica como na seleção treinou todas as camadas, como futebol feminino até, é o senhor futebol, sempre teve esse reconhecimento. E nunca me pus em bicos de pés. Nunca ninguém me apontou o que quer que fosse. Quando deixei por mim próprio, não por qualquer incidente que pudesse ter originado, não. Saí porque entendi que estava na altura. Sr. José Augusto, eu tinha 2 desejos quando criei este projeto, o Visão Vermelha. Um era poder entrevistar o Sr. José Augusto, e realizei-o agora. E tinha outro segundo, que era ver ao vivo o Viva ao Benfica do Sr. José Augusto. Pois, isso é uma coisa que nunca se esquece. É uma coisa que nunca se esquece. É uma coisa que se vive. Tem que estar estimulado para essas situações. E essas situações têm que terem algo que me obrigue a deitar cá por fora o grito. São coisas que vêm nos momentos especiais.
Este é um momento especial. Quando falecer, só quero levar duas bandeiras. A do Benfica e a do Barreirense. Mas viva o Benfica! Nesta minha sociedade, neste clube que me viu nascer. Obrigado por vocês. Obrigado, Sr. José Luís. Obrigado. Benfica